Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso segundo vídeo com dicas finais para a prova do ENAM que será realizada agora dia 18 de maio. Neste vídeo eu trago mais 3 temas que eu julgo importantíssimos e com grandes chances de cobrança, não só na prova do ENAM, mas também na prova do TRF5, do TRF1 e do MPF, que serão realizados este mês e no mês seguinte. Então, dito isso, vamos para a nossa primeira tese, que é o tema 1194 do STF, que fala que é imprescritível a pretensão executória e inaplicável a prescrição intercorrente na execução de reparação de dano ambiental, ainda que posteriormente convertida em indenização por perdas e danos. O caso que chegou ao STF e que fez com que ele editasse essa tese foi o seguinte: houve um processo penal na 4ª Região, no âmbito do TRF4, em que o réu foi condenado a uma reparação de dano ambiental, que posteriormente foi convertida em perdas e danos. E em razão disso, o juízo de primeiro grau entendeu que, por ter sido convertido em perdas e danos, essa obrigação de reparar o dano ambiental teria se transformado em uma dívida pecuniária e, em razão disso, incidiria o prazo prescricional. Como já havia transcorrido o prazo de prescrição intercorrente, ele decretou a prescrição intercorrente nesse processo. Esse caso chegou ao TRF4, que manteve a sentença. Após os recursos devidos, esse caso chegou ao STF, que entendeu que não, que ainda que essa obrigação de reparação de dano ambiental seja convertida em perdas e danos, incide a imprescritibilidade nesse caso, justamente por estarmos tratando de um dano ambiental, que é um dano de caráter transindividual, transgeracional, indisponível. Então, em razão disso, não haveria prescrição nesse caso de conversão da reparação do dano ambiental em obrigação por perdas e danos. O STF aplicou nesse caso a mesma lógica da súmula 150, que fala que prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Então, se o prazo de prescrição da ação de reparação ambiental é imprescritível, nos termos do tema 999, que fala que é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental, então também o seria o prazo prescricional da execução. Então, como não há prazo para a ação reparatória ambiental, também não haveria prazo para a ação de execução dessa ação reparatória. Tá certo? Então, fique muito atento a esse tema, porque esse tema foi editado agora em março de 2025 e é um dos poucos temas que nós temos na área ambiental. E por termos poucos temas na área ambiental, eles costumam ser bastante cobrados, principalmente pela banca FGV, que inclusive cobrou na primeira edição da ENAM esse tema 1268, que diz respeito também aí ao direito ambiental, na mesma linha de imprescritibilidade, que fala que é imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário decorrente da exploração irregular do patrimônio mineral da União, porquanto indissociável do dano ambiental. Então, sempre que a questão tratar de prescrição em dano ambiental, você já, na dúvida, marque que é imprescritível, porque, de fato, falou de dano ambiental, é imprescritível. Não tem o que discutir, o STF já pacificou seu entendimento, inclusive em sede de recurso de repercussão geral. Não há mais discussão sobre isso. Veio na sua prova prazo de prescrição, dano ambiental, marca que é imprescritível, sem medo de errar, tá certo? Vamos agora para o nosso segundo tema, que é o tema 1282 do STF, que é um tema que trata de direito tributário, e como no ENAM nós temos a parte do direito tributário constitucional, direito constitucional tributário, melhor dizendo, é um tema bem possível de cair justamente por ser recente e por ser bastante importante. Ele fala que são constitucionais as taxas estaduais pela utilização efetiva ou potencial dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares. Havia um certo entendimento no sentido de que os serviços de segurança pública não poderiam ser custeados mediante taxas em razão do seu caráter universal. E, em razão disso, o custeio deveria ser feito através do pagamento de impostos, já que os requisitos para a instituição de taxa seria justamente a especificidade e divisibilidade do serviço posto à disposição do contribuinte. Entretanto, o STF decidiu que nem todos os serviços de segurança pública prestados pelos órgãos de segurança pública teriam esse caráter universal, a exemplo justamente do serviço de combate a incêndio, sendo aplicável esse mesmo entendimento nos serviços de busca, salvamento e resgate, em que esses serviços, na visão do STF, seriam específicos e divisíveis. Entretanto, no mesmo julgamento, o STF diferenciou a taxa de vistoria veicular para verificação de equipamentos de proteção contra incêndio instituídas por lei estadual. Nesse segundo caso, essa taxa seria inconstitucional por usurpar a competência da União para legislar sobre trânsito e transporte. Então, em tese, na teoria, a União poderia editar uma lei nesse sentido, já que o STF não julgou que a matéria seria inconstitucional, mas sim o ente que editou essa lei seria incompetente para editar uma norma nesse sentido, já que a competência não seria estadual e sim da União para legislar uma lei prevendo essa taxa de vistoria veicular. Tá certo? Vamos agora para o nosso último tema, mas tão importante quanto, porque trata da improbidade administrativa, que é o tema 1128 do STJ. Nesse tema, o STJ decidiu que na multa civil prevista pela lei de improbidade, a correção monetária e os juros de mora deveriam incidir a partir da data do ato ímprobo. Então,
no caso de ato de improbidade, a multa civil deve contar juros de mora e correção monetária a partir da data da prática do ato ímprobo e não da data da sentença ou da data do trânsito em julgado do processo. Nos termos do artigo 12 da Lei de Improbidade, a base de cálculo da multa civil seria o proveito econômico obtido, o dano causado ao erário ou o valor da remuneração percebida, que seria aqueles incisos 1, 2 e 3 do artigo 12, que tratam justamente de cada inciso, trata de cada ato, de cada tipo de improbidade, né? O enriquecimento ilícito, o prejuízo erário ou violação aos princípios administrativos. Então, como a base de cálculo da multa é justamente esses três, leva em conta esses 3 pontos, o STJ entendeu que, em qualquer desses casos, o critério legal para fixação da multa civil remeteria a um fator relacionado à data do ato ímprobo, né? A data em que se efetivou o ato de improbidade. Então, tendo isso em vista, ainda que o montante da multa civil seja fixado no final do processo, a correção monetária e os juros de mora deveriam contar a partir da data da prática do ato de improbidade, incidindo nesse caso aí a inteligência das súmulas 43 e 54 do STJ, que falam que incidiria a correção monetária e os juros de mora a partir da data do evento danoso e não da data da sentença. Tá certo, pessoal? Então eu trago para vocês esses três temas, juntamente com os 3 que eu tratei no vídeo anterior. Eu tenho certeza absoluta que no mínimo 2 ou 3 deles estarão presentes na prova do Enem. Então é muito importante vocês estudarem, revisarem não só esses, mas principalmente todos os demais temas do STF e STJ, porque eles foram bastante cobrados e com certeza continuarão a ser cobrados, principalmente porque a banca que elabora o Enem é a FGV, e a FGV vem cada vez mais cobrando os temas vinculantes. E caso você não tenha nenhum material de temas vinculantes, eu convido a conhecer o nosso material de teses vinculantes, que você pode acessar através do link na bio do nosso Instagram ou através desse QR Code. Tá certo, pessoal? Então fique por aqui, eu desejo uma boa prova a vocês. Tenham calma na hora da prova, leiam atentamente as questões, porque as provas da FGV costumam ser bem cansativas, trazer enunciados longos, né? Então é importante que vocês mantenham calma. Se vocês não souberem o que revisar nessa véspera de prova, a minha sugestão vai justamente para o nosso material de teses, porque muitas questões, muitas mesmo, estarão no nosso material de teses, ou outro material de teses que vocês tenham também. Mas é o tipo de material que mais tem o melhor custo-benefício para vocês estudarem nessa reta final. Não só para o Enem, mas também para quem irá fazer a prova do TRF5 na semana que vem. Então fica essa dica. E qualquer dúvida pode entrar em contato conosco através do WhatsApp, e-mail ou Instagram também. E boa sorte a todos. Desejo uma boa prova. E com certeza a habilitação para as concursos da magistratura virá. Se não nessa, mas no próximo. Sigam persistindo que vai dar certo. Tá certo, pessoal? Um abraço e até mais.